a divisão de tarefas faz parte da rotina. Cada grupo com sua função. Nós nos dividimos em comissões, né? Nós temos comissões de segurança, de comunicação, de limpeza, infraestrutura. Então, assim, a gente se divide para nada ficar sobrecarregado em cima de uma ou duas pessoas. Salas foram transformadas em alojamentos masculinos e femininos. No lugar das carteiras, foram colocados colchões e barracas. A alimentação é preparada pelos próprios alunos na cozinha do Instituto, com alimentos trazidos pelos estudantes ou por doadores. As pessoas que podem ficar aqui, geralmente é porque os pais deixam. Os outros que não podem, eles vão para casa e depois voltam. E para ficar aqui, eles trazem pratos, trazem talheres, copos para almoçar aqui, almoçar e jantar aqui, porque a gente prepara a nossa própria comida. Durante o dia, os estudantes participam de debates e atividades culturais, a exemplo de exibição de filmes. Emily, de 17 anos, acredita que tem aprendido bastante participando do movimento. Você está aprendendo outras coisas, você está aprendendo a conviver com outras pessoas, porque a gente sabe que não é fácil você estar todos os dias, todas as horas, com muita gente, com pensamentos diferentes, com pessoas que gostam de outras coisas. Você entra com uma coisa, com um pensamento e sai extremamente diferente, porque são palestras, oficinas, debates, diálogos de várias formas. E daqui você sai com a cabeça mais, como é que eu posso falar, aberta, entendeu? Os estudantes dizem que não tem prazo para a desocupação, enquanto não tiverem os pleitos atendidos. A gente vai continuar pressionando, né? E tem várias escolas no Brasil que estão pressionando o governo, né? Ocupando suas escolas, ocupando a universidade, né? Então a gente vai continuar até que a gente veja uma resposta positiva, né? Que seja, no caso, a nossa suficiência para acabar com o movimento. Mas enquanto não tiver uma resposta positiva quanto a isso, né, a gente não vai parar. A causa que motiva os alunos faz com que eles recebam apoio de professores. Nós, principalmente do Instituto Federal, nós já temos um ensino médio bem diferenciado. Então, os alunos, quando chegam aqui, eles amadurecem muito, porque a gente já oferece a parte técnica e a gente também oferece as disciplinas de sociologia, as disciplinas de filosofia. Eles têm contato com essas disciplinas. Então, quando eles são contra a reforma do ensino médio, eles, de certo modo, têm propriedade porque eles já tiveram essas aulas e eles não querem retroceder. Então, eu acho sim que a causa é válida, porque eles se reconhecem nessas disciplinas. Muitos deles se reconhecem nessas disciplinas e gostam muito das disciplinas. Criam uma maturidade política muito grande. Estamos de volta com a discussão hoje falando sobre as ocupações nas escolas. No bloco anterior, a gente conversou com o José Artigas, que é o cientista político convidado, sobre se está valendo a pena, se está transformando, que tipo de movimento, de consequência desse movimento está acontecendo. Então agora eu vou perguntar para a Tamires e também para o Manuel. Vamos começar com a Tamires. Tamires, o que você está percebendo, convivendo diariamente nessa programação, nos estudantes, engajamento? Essas ocupações estão valendo a pena? Olha, com certeza estão. O crescimento pessoal, político, humano, cidadão mesmo da gente é assim incontestável e não dá para medir, porque a gente aprende a conviver no coletivo, a gente aprende a respeitar o próximo, a gente aprende a entender o cenário que a gente está vivendo, a entender o mundo que a gente está posto e também a contestá-lo, a vê-lo de todas as formas, de todos os lados, de todos os ângulos, a realmente enfrentar aquilo ali. Mas tem alunos que não concordam com a ocupação e chegam lá, e aí, como é que se lida com isso? Tem sim, mas desde o início a gente é aberta a todas as opiniões, desde antes da ocupação a gente discutiu com todo mundo, discutiu no sentido realmente de diálogo, de contrapor ideias, de colocar os argumentos, da gente fazer um diálogo para que a gente pudesse escutar e tentar entender, ou ao menos respeitar, todas as debate, opiniões. Né? Exatamente. Mas assim, a gente está aberta a opiniões contrárias, se a gente vive numa democracia, a gente diz que aceita todas as opiniões, a gente tem que estar aberta a isso. A gente sabe que a gente tem o entendimento que não estamos realmente numa democracia de fato, pelas últimas coisas que têm ocorrido,
Mas se a gente quer esse mundo, a gente tem que tirar isso de dentro das nossas próprias vivências e externá-lo. Manuel, os professores, como é que estão vendo diante dessa situação? Eles estão engajados também ou preferem não se manifestar? Como é que está? O que Tamires colocou, eu acho que é bastante significativo. Nós temos, dentro dos diversos campi do IFPB, nós temos uma discussão, né, democrática, da mesma forma entre os estudantes, como foi colocado por ela, né, nós temos opiniões divergentes. Isso também se dá em relação aos servidores. Os servidores também têm discutido, nós temos inclusive alguns campi que já estão com indicativo de greve de servidores, né? Nós temos o campus de Guarabira, que já está em greve, e também em função desse mesmo cenário, né? Discutindo as reformas, algumas já foram citadas aqui pelo professor Artigas. Em nosso entendimento, né, tentando voltar à sua questão inicial, Rafael, eu acho que esse é um momento de muito crescimento para a instituição, né? Porque a gente consegue, por exemplo, se a gente observar a forma como os estudantes estão conduzindo o movimento, como eu falei anteriormente, por exemplo, tanto no campus de Cabedelo quanto no campus de João Pessoa, os estudantes tiveram o cuidado de dialogar com a direção, as direções locais, tiveram também o cuidado de dialogar com a comunidade acadêmica, os docentes, os servidores técnicos administrativos, como também com os pais, né? Em Cabedelo, por exemplo, houve uma reunião dos estudantes, servidores, direção e pais de alunos, e a mesma coisa em João Pessoa. Que interessante, né? Pois exatamente. Essa articulação eu acho que é muito rica, né? Porque você é um movimento legítimo, como eu coloquei anteriormente, mas onde os estudantes estão tendo esse cuidado de dialogar com a comunidade e não tomar uma decisão unilateral sem essa abertura dialógica, que eu acho que é um dos pontos mais relevantes do movimento que a gente tem observado. Então, assim, eu acho que esse é um ganho incomensurável, né? Quer dizer, é um ganho realmente, como já foi colocado, é um ganho em cidadania, é um ganho em crescimento político. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que eles conseguiram, inclusive, brigar contra um movimento autoritário sem ser autoritário. Eu acho que isso é um ponto bem interessante, que a forma como isso está tomando. Deixa eu perguntar para Tamires mais uma questão. Vocês estão sem aulas até o momento, em todos os lugares onde já há ocupação, né? Depende dos campi mesmo. Tipo, em Cabedelo, estou falando por Cabedelo, nós estamos sem aula normal, no sentido de estar dentro de sala de aula, enfileirado lá, e conteúdo é do plano de curso. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja aprendendo, que a gente não esteja em aulas. Mas o que eu pergunto é, vocês também não se preocupam com a questão de que o conteúdo vai atrasar, vocês vão atrasar a conclusão do curso de vocês e tudo mais? Não existe esse questionamento? Tipo, como eu já falei, tudo nós decidimos em assembleia, a gente debateu muito isso. Mas a gente chegou ao entendimento que é melhor perder, por um lado, atrasar esse conteúdo, mas a gente se posicionar, do que a gente perder por 20 anos, que é o que está em jogo atualmente. Bacana. Artigas, qual é a melhor forma de responder a esses adolescentes? A melhor forma de responder ao movimento democrático é democraticamente, através do diálogo. É exatamente isso que não está acontecendo perante o governo federal. O que o Manuel, pró-reitor do IFPB, destaca é que houve uma preocupação dos alunos em procurar dialogar com pais, com a direção da instituição, com professores, com servidores técnicos administrativos, mas eles estão em um movimento que rechaça a política nacional imposta pelo governo através da medida provisória de reforma do ensino médio e também ao Congresso Nacional. E, infelizmente, apesar de termos mais de 1.000 escolas ocupadas, nenhum parlamentar que defende o projeto da PEC 241 ou PEC 55 no Senado buscou dialogar com os estudantes nessas escolas. Tampouco qualquer representante do governo federal e, particularmente, do Ministério da Educação. Agora, nessa discussão acerca da prova do Enem, nós tivemos mais uma demonstração de uma postura autoritária do governo ao tributar
aos estudantes que estão agora ocupando as escolas uma responsabilidade por um possível desvio do processo regular de execução do Enem. Bom, esse Enem acontece, né, aconteceu agora há algumas semanas da eleição. E nós tivemos eleição em diversos estados. Aconteceu normalmente. Em diversos estados do país, tivemos o segundo turno das eleições com escolas ocupadas. Inclusive no Paraná, onde havia o maior número de escolas ocupadas e não houve qualquer tipo de problema, uma vez que as sessões eleitorais foram transferidas para outros locais. O mesmo poderia ser executado pelo Ministério da Educação no tangente à organização do Enem. Entretanto, o Ministério da Educação optou por não fazê-lo e por cancelar a prova para alguns estudantes, cerca de algo em torno de 2% dos estudantes. São 240 mil candidatos. Pois cerca de 2% dos estudantes, então, não poderão fazer, não fizeram suas provas, e isso acaba relegando para os estudantes uma possível culpa desse movimento. Eu acho essa uma atitude autoritária, inadequada. Era possível, sim, o Enem ocorrer de forma tranquila, natural, com alguns ajustes operacionais e organizacionais, mas o mais importante é que o governo converse com os estudantes, ouça os estudantes. A medida provisória não ouviu nenhum representante do setor educacional. Os estudantes ocuparam as escolas e o governo continua sem dialogar com os estudantes. A democracia se faz com diálogo. Sem diálogo não tem democracia. A gente vai ter que dar mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente quer saber o que eles acham das críticas sobre as ocupações das escolas que estão rodando aí pela internet. A gente teve inclusive o Alexandre Garcia, que soltou aí uma frase impactante. A gente vai discutir sobre isso. Fique com a gente, aqui tem discussão.